Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, elevamos a nosso Senhor a nossa oração. Oferecemos a Ti, ó Deus, nossos cânticos, nossa adoração, e esperamos que tenha recebido em Teu trono de glória. E agora nos inclinamos para ouvir a Tua palavra, o Teu ensino para a nossa vida, para a nossa jornada. Aqui está o Teu servo, o pastor João. Uma vez mais, toma Teu filho em Tuas mãos, Senhor, e faze dele um instrumento vivo para a glória do Teu nome e para a bênção para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saúdo a todos na paz do Senhor nesta noite. Noite fria, diga-se de passagem, né? Noite fria, mas graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos do coral, obreiros que estão na casa do Senhor. Abra por favor a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos dar continuidade aos assuntos tratados na terça-feira. Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre a ordem de Jesus acerca da pesca, uma pesca muito milagrosa que nós vamos ver aqui. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 para nós entender o que aconteceu neste episódio. Lucas capítulo 5 diz assim, versículo 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Então nós vamos ver aqui, continuando sobre o assunto de fazer discípulos, crescimento da igreja, um assunto muito importante para a igreja do Senhor, o discipulado, evangelismo, missão. E aqui nós vemos este episódio registrado no capítulo 5 de Lucas. Isso aqui é basicamente logo no início do evangelho do ministério de Jesus. Logo ali, bem no comecinho. Se você vai ver no capítulo 3, 4, ele é batizado por João Batista.
e começa o seu trabalho, não é, de pregar, ensinar. Jesus havia já feito alguns milagres, mas estava logo no início. E estava aqui recém formando a equipe de trabalho dele. Os 12, começando com os 12 discípulos, os apóstolos. E nós vemos aqui que tinha uma multidão ali para ouvir a palavra de Deus. Logo no início deste capítulo aqui fala, não é, da multidão para ouvir a palavra. E quando a gente vê na Bíblia, né, sempre Jesus está cercado de pessoas. Multidão seguiam a Jesus, onde Jesus estava. Pessoas estavam ao redor de Jesus. E aí tem vários interesses, muitos interesses envolvidos. Na verdade, o ser humano ele é movido por interesses, né? Nós agimos por interesses, de uma forma geral. Os interesses bons e às vezes tem interesses maus, interesses que trazem benefícios e outros nem tantos, interesses que trazem benefício para a coletividade e outros só individuais, mas nós somos movidos por interesses. Isso faz parte do ser humano, não é? Quando você veio para a casa de Deus, você veio por um interesse, para aprender a palavra de Deus, para alimentar do pão vivo, para alicerçar a sua fé. Isso é um interesse. As multidões também lá em volta de Jesus tinham os seus interesses, cada um com seus interesses. E Jesus sabia de tudo isso aí. Alguns buscavam cura, outros buscavam alimento, e outros estavam ali para aprender. Tinha outros que estavam só para pegar Jesus em alguma falha. Interesses. E aqui nós vemos uma multidão que Jesus gostava de ter ao redor dele. A multidão para ouvir, não é? Para ouvir a palavra de Deus. E isso é uma coisa que alegra o coração de Deus, quando as pessoas se reúnem para ouvir a sua palavra, para ouvir o ensino de Deus, para ver o que Ele tem para dizer. É bom quando nós nos reunimos para louvar. Deus gosta quando nós louvamos o Seu nome, exaltamos, engrandecemos. É o que nós apresentamos a Deus. Mas Deus gosta muito mais de quando Ele apresenta o seu projeto, o seu plano, a sua vontade para nós através da sua palavra. Quando Ele dá a direção, quando Ele nos dá a orientação de como vencer cada situação em nosso dia a dia. Então, Jesus está ali ensinando a sua palavra. E nós vemos que desde cedo, Jesus estava envolvido com o ensino. Os irmãos lembram quando lá os pais de Jesus perderam ele, né? Tinha 12 anos já, estava envolvido com o ensino, né? 12 anos de idade já foi encontrado ali no templo, debatendo com os doutores da lei daquela época. Ali estava Jesus envolvendo com o ensino, com 12 anos apenas de idade. Então isso, a parte de ensino é uma coisa que Deus dá uma grande prioridade. O conversar com o homem, né? O diálogo do Criador com a criatura é algo que você vai discorrer, vai ver na Bíblia que está desde o início. Desde o início. Deus sempre quis conversa. Deus é bom de papo, Deus quer conversa conosco. Vai lá em Gênesis capítulo 3, quando teve a queda do homem, a Bíblia diz que Deus vinha lá na viração do dia
para conversar com o homem. Deus gosta de conversar, de diálogo, de relacionamento. E muito mais para ensinar o seu povo, instruir, trazer a sua vontade para cada um de nós. E aqui nós vemos então que a multidão estava reunida para ouvir a palavra de Deus. E ali Jesus viu, então, Jesus viu ali 2 barcos que estavam naquele local. E a Bíblia diz aqui que os pescadores haviam descido desses barcos e estavam lavando as suas redes. E segue nos dizendo aqui, e quando acabou de falar, disse para Simão, estou no versículo 4 aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois nós vamos ver mais adiante esse grande milagre, né? Muitos peixes ali foram pescados. Tem muitas pregações muito boas sobre esse assunto, né? Sobre a frustração de Pedro, né? Que não ganhou, perdeu aquela noite e tal, mas não é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos ver o outro lado deste milagre aqui. Então o que me chama a atenção é que, olha só, quando acabou de falar, então nas coisas de Deus, Deus tem uma ordem, tudo é ordenado. E não é por acaso que as coisas começam e terminam na ordem de Deus. Vejam, ele acaba de ensinar, porque ele estava ensinando. Acabou de ensinar, e aí fala para os pescadores seguirem ao mar alto e lançar as redes. Então aqui eu vejo que antes de qualquer milagre, Deus quer nos instruir, quer nos ensinar. Porque os milagres, eles se perdem. É bom, claro, nós recebemos um milagre de Deus, coisa boa. Mas não é o milagre que me alicerça no caminho do Senhor. Não é o milagre na área financeira ou na área da saúde. Veja, eu vou só abrir um parêntese aqui, porque eu não quero que você interprete mal. Eu não estou dizendo que milagre não é uma coisa de Deus e que não é coisa boa e que eu não preciso do milagre, que você não precisa do milagre. Não é isso. Eu estou dizendo que a prioridade de Jesus, antes de um milagre, era o ensino, era a instrução, era capacitar aquela pessoa, aquele discípulo, que mesmo que se não houvesse milagre, mesmo que ele não realizasse o milagre, a pessoa não sairia dos pés dele. Ficaria ali. Não, porque teve uma hora que Jesus disse assim, ó, as pessoas me seguem não pelo que eu ensino, não pelo que eu faço, mas não pelo que eu digo, mas pelo que eu estou dando para eles. Lembram aquela passagem que Jesus está ensinando ali sobre o comer do pão, comer da carne para os discípulos, né? E começou cada um ali, eu acho que é João capítulo 6, começou cada um ir embora, se indo embora. Jesus não estava fazendo nenhum milagre ali, pode ver, não tinha milagre, tinha só ensino, e era um ensino bem apertado. E a Bíblia diz que eles não estavam entendendo, não era do interesse deles aquilo ali. E a Bíblia diz que muitos, a expressão diz lá,
João capítulo 6, muitos discípulos, né? Eu estava lendo a Bíblia e me chamou a atenção, discípulos foram embora. Então, seguidores foram embora, e Jesus disse, vocês não querem ir também para os mais próximos? Aí então Pedro diz, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então Pedro ali é como se falasse, né, por aqueles discípulos que querem o ensino e não o milagre. Para quem iremos? Porque tu tens a palavra de vida eterna. Não é? Para quem? Não foi nem para onde iremos. Às vezes a pessoa diz, para onde iremos se tu tens palavra de vida eterna? Não foi isso que Pedro disse. Deus disse para quem? Porque onde eu posso encontrar tantas coisas? Onde? Mas quem tem palavra de vida eterna, Pedro está dizendo, é só tu. Porque se eu estou com Cristo, se tu está com Cristo, não importa onde você for, em que situação você estiver, não é? Você estará protegido e guardado por Ele. Para quem iremos, então? Então, aqui nós vemos esta lição quando Jesus acaba de falar. Então, começa a realizar o milagre. Então, eles aprendem a palavra de Deus. Isso, inclusive, foi, né, aconteceu de uma forma geral com os discípulos. Primeiro eles aprenderam, olha só, falando da igreja no início. Jesus ensinou os discípulos, instruiu durante seu ministério. Depois ele disse para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E só depois, então, eles saíram para anunciar. Eles saíram para proclamar o Evangelho. Mas primeiro eles aprenderam. E é necessário, então, o ensino. Por isso que, né, aqui a igreja está trabalhando nesse ponto de fazer discípulos. De ensinar para que aquele que aprenda possa também ensinar. Porque às vezes a pessoa quer se levantar para ensinar, mas não quer aprender. E às vezes quer ensinar e não tem o que ensinar. Porque justamente não aprendeu. Vocês lembram lá no livro de Atos, capítulo 8, quando aquele eunuco estava na carruagem lendo o livro do profeta Isaías, né, que ele disse que aí Deus mandou para Filipe, vai para o deserto e tal, e aí encontrou aquele homem na carruagem ali lendo, e aí chegou Filipe, entende tu que lê? E ele disse, mas como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí a Bíblia diz que Filipe pulou para dentro da carruagem e começou a explicar para ele, para aquele homem. E foi tão bem explicado o negócio, que daqui um pouco aquele homem enxerga um poço de água e diz assim, ali tem água, eu quero me batizar. Então você vê como que alguém que aprende, que é ensinado, pode ser usado, pode ser instrumento na mão de Deus, porque as oportunidades vão aparecer, vão surgir na nossa caminhada. Às vezes é uma palavra que alguém vai precisar ouvir, alguma questão, alguma dúvida que alguém vai bater, né? Vai pedir para nós, para que explique tal situação. Aquele homem me disse, alguém tem que me explicar esse negócio, porque eu não estou entendendo. Isso aqui que o profeta fala, de quem é? E aí ele começa a explicar ali a palavra de Deus. E quando nós vemos lá
início da igreja, aqui nesta passagem que Jesus está ensinando, Pedro estava aqui, aprendendo. E depois lá em Atos dos Apóstolos, quando eles começam o início da igreja, a Bíblia diz que eles começam a pregar e Pedro está pregando. Ali no derramamento do Pentecostes, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que depois que ele fez o discurso, né? E se você vai ver ali o discurso de Pedro, é um discurso de quem sabia. Ele discorre toda a história do povo hebreu. E ali diz que foi 3.000 almas, né? 3.000 almas. E depois, logo em seguida, bem um pouquinho mais adiante, ali no capítulo 5, ali tem outro discurso de Pedro e João agora. E a Bíblia diz que agora foram 5.000. E aí a gente, mas por que esse crescimento tão grande assim, né? Que dá 8.000, não dá 8.000? 5 mais 3, 8.000, né? Assembleia de Deus de Uruguaiana aqui, quantos membros tem? 3.000? 2.000 e pouco? Não chega a isso? Pois então. E quantos anos tem? O Gilmar sabe bem. 85? 85 lá falou o irmão Leonardo. Pois então aqui, né, eles lá em poucas semanas chegaram a 8.000, né? E nós estamos 85 e estamos nem na metade do que eles. Vejam. Mas quando você vai ver, eram pessoas que aprenderam de Jesus, estavam aos pés de Jesus. E eles disseram, nós não queremos ir para ninguém. É o Senhor que nos ensina. Como o ensino faz a diferença, fazer discípulos. Então, Jesus deu prioridade ao ensino. E ele não mudou o conteúdo do seu ensino por conta do número de seguidores. E agora sim, lá em João capítulo 6, versículos 66 ao 69. Quando Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ali ele não mudou o ensino dele, ele continuou usando. Se querem, querem, se não querem, não tem problema. Quando via as pessoas indo embora, ali os discípulos indo embora, ele diz, não, para aí, tá salgado, eu vou mudar, vou falar de outros assuntos que interessam, que agradem a vocês. Isso o apóstolo... eu acho que é em 2 Timóteo, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos haveriam pessoas com, capítulo 4, acho que é 2 Timóteo, capítulo 4, que teriam comichão nos ouvidos, esse é o termo, comichão. Iam ter coceiras no ouvido. Né? Olha aqui, ó. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade. Desviando o ouvido da verdade. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Que as pessoas não querem mais a palavra de Deus como ela é, não querem mais o ensino, não querem mais a doutrina. O caminho está cada vez mais difícil de trilhar. Não que o caminho tenha ficado apertado, o caminho é único, Deus não alargou nem estreitou, Deus deixou como ele é. Mas como as pessoas estão cada vez, um liberalismo tão grande, que parece que representa que está cada vez mais difícil. Mas a palavra, ela é uma só. Então nós temos que ter muito cuidado em permanecer
na palavra de Deus, em continuar na palavra, sem dar lugar a coisas novas, não é? Invenções. Neste domingo passado, na escola bíblica, estava o irmão Joviano, não sei se está por aí, uma lição muito importante até, e eu estava aqui lendo, e ele falou de um assunto que eu pensei assim, isso aqui é interessante, que vem bem ao encontro do que eu vou falar na terça-feira. E eu trouxe aqui a lição, e eu vou falar um tópico, né, para os irmãos verem como que é o que está acontecendo. Que fala ensinando as doutrinas bíblicas. Olha só, diz assim: a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Então, isso foi Jesus que mandou, não é? Ide e fazei discípulos, ide a todas as nações e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Então, uma das funções da igreja, de cada um de nós, é ensinar a guardar a palavra de Deus. Vejam que é interessante, não é? Ensinar a guardar. Então, não é de qualquer coisa que a gente vai fazer a obra de Deus, de qualquer jeito, mas é ensinando a guardar. Só que, para nós visualizar melhor, né, principalmente as irmãs que são mais detalhistas, né? Às vezes, quando vai guardar uma roupa, agora daqui um pouco termina o inverno, né? Não é assim? Vai guardar a roupa de inverno. Então, ali tem um jeito melhor para guardar. Se guardar, por exemplo, úmida, né? Provavelmente, quando chegar no outro inverno lá, vai estar mofada, não é mesmo? Então, o guardar tem os seus cuidados. E aqui Jesus está dizendo, ensinem a guardar a minha palavra. Então, que Deus nos ajude a ser instrumento no reino dEle, na obra dEle, para que nós possamos fazer como Ele deseja. Que eu possa ajudar outro a guardar a palavra de Deus. Que cada um de nós como igreja, como corpo de Cristo, possamos ajudar alguém que chegar aqui. Olha, em tal situação, guarde a palavra de Deus. Ensinando a guardar a palavra de Deus. Como é importante isso aí. E aqui segue dizendo o comentarista, isso compreende uma ordenança proclamadora e um mandato, ou seja, uma autorização educacional, né? Uma autorização para transmitir o ensino da palavra. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É tanto de formação quanto de transformação. Olha a importância, o valor que você tem no reino de Deus. Instrumento para que o Espírito Santo possa transformar outra pessoa. Não é? Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu você como esse instrumento. Que outras pessoas sejam tocadas, alcançadas, formadas, transformadas. Transformar o caráter, a conduta, né? Mudar situações. Aqui diz, é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino,
a atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então, tudo isso através da palavra de Deus. Essa atuação é primordial na transformação da natureza, da velha natureza. A formação do caráter cristão resulta num genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Tudo isso através do ensino da palavra de Deus. Resulta num genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Como é bom quando a igreja cresce, mas cresce, não é, corretamente. Tem um crescimento saudável, um crescimento proporcional, não é, correto. Não tem grupos para cá, grupos para lá, divisão aqui, divisão ali, né? Mas está crescendo alicerçada na palavra de Deus. Vamos seguir então. Agora no versículo 4, voltamos lá para Lucas, capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então aqui Jesus disse, lança as redes para pescar. Tem uma outra passagem, depois que Jesus ressuscitou, que tem uma outra pesca grande, lembra? Aquele que Jesus mandou lá lançar a rede para o lado direito. Os irmãos lembram quando Jesus estava na praia e estavam os discípulos pescando e tal, e aí ele apareceu e perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles disseram: não temos nada. Não temos nada. E aí Jesus disse: então lance a rede para o lado direito. João capítulo 21 lá, me parece. E aí lançaram para o lado direito. E aí pegaram uma grande quantidade de peixe ali. Tem uma quantidade, até em números, né, ali. 100 e não sei quantos peixes ali. Lá Jesus mandou jogar para o lado direito. Aqui Jesus não mandou jogar para lado nenhum. Aqui, o que Jesus falou aqui, ó? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu não sei por que Jesus mandou jogar lá para o lado direito e aqui não mandou jogar para nenhum lado. O certo é que eles fizeram como Jesus mandou. Tanto lá como aqui. E deu certo. Não é? Se lá eles tivessem jogado para o lado esquerdo, lá quando ele fala em João, capítulo 1, capítulo 21, lança para o lado direito e ele joga para o lado esquerdo, aí já não era como Jesus mandou. Podia vir só sujeira, né? Vir sem nada. E eles não iam poder cobrar de Jesus, né? E aqui? E se eles jogam para o lado esquerdo, eles iam pescar ou não? Iam. E se eles jogam para o lado direito? Também. E se eles jogam para frente? E para trás? Jogam a rede para trás, sei lá, espalham a rede lá para trás. A rede, né? Os pescadores aí, não sei se dá para jogar a rede para trás do barco. Eu só sei de uma coisa, que do lugar que eles jogassem, ia dar peixe. Porque Jesus só mandou eles fazerem uma coisa: lancem a rede. Quando Jesus dá a direção, quando Ele manda nós fazer alguma coisa, nós podemos confiar na Sua palavra. Que as coisas vão dar certo, do jeito que Ele disse. Então aqui,
Jesus só mandou eles jogar a rede. E respondendo Simão, agora verso 5, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque mandas? Não é? Então, ele não tinha pego nada. Para Pedro ali não tinha peixe, porque ele diz aqui, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Às vezes, aonde a gente acha que não vai dar nada, né? Não tem mais o que sair dali, é onde Deus nos surpreende. Às vezes é uma família, poxa, aquela família problemática, será que tem solução? Às vezes é um lugar, aquela vila, aquilo lá só tem problema naquele bairro, naquela vila, naquela rua. Será que vale a pena trabalhar ali, evangelizar? Pedro olhando assim, não tem nada, não é? E Deus está dizendo, lá tem peixe, tu não está vendo, mas tem peixe lá. Tem peixe lá. Às vezes é um departamento, um trabalho que alguém coloca na mão de um obreiro, de uma obreira, e aí você, mas aquele trabalho, aquilo não vai para frente, aquilo é tão difícil, né? Não anda. Já fulano trabalhou lá, fulana fez aquilo, fulana trabalhou, não cresce. Pedro olhando e dizendo, não tem aqui. Mas Jesus, tu tem que lançar a rede. Lança que vai vir. Tu não está enxergando, porque ele está lá embaixo. Mas daqui um pouquinho a rede vai vir. Deus sabe todas as coisas. Então, às vezes é uma família, um coração, um projeto, um departamento, mas Deus está vendo ali. Quando eu morei lá em Porto Alegre, nós íamos para uma vilinha pequena, assim, e um bequinho, né, e fazia evangelismo. E por muitos tempo ali, acho uns 2, 3 anos, a gente fazia ali, botava umas caixas de som, os irmãos cantavam, tocavam, e a gente sabia que ali era uma boca de fumo, né, onde vendiam drogas. E nós achávamos que não dava nada ali, mas a gente ia igual. E depois de um tempo a gente ficou sabendo que teve uma família, né, além desta casa que era de crente, que cediam a energia elétrica para nós, teve outra família ali que aceitou a Jesus. Depois de um bom tempo. A gente tinha até parado o trabalho, né? Como é que no sentido figurado, né? Recolhido as redes, lavado as redes. Mas a semente foi lançada ali. Então, no reino de Deus, a semente não é perdida. Quando a rede é lançada, não é perdida. Não é? Alguma coisa vem, não te preocupa. Faz a obra, fale de Jesus, anuncie o evangelho, que você vai ver os frutos acontecerem. E então aqui, depois no versículo 6, e fazendo assim como? Como Jesus disse, não é? E fazendo assim. Então, na direção de Deus, na orientação de Jesus, é que eles fizeram. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Então, vejam, deu certo. E a rede encheu. Depois no versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Então, estava cheia a rede de peixe, e aí eles pediram ajuda. Lembra que tinha 2 barcos ali que falaram? Podia ter mais?
Podia. É provável que tivesse mais barcos. Mas Jesus olhou para aqueles dois ali que eram dos discípulos. Mas aqui eu estava lendo essa passagem e me veio uma coisa. Vejam, a rede encheu, né? Encheu. E aqui diz que eles fizeram sinal aos companheiros. Aos companheiros, pediram ajuda, não é? Aí como é bom a gente ter companheiro no reino de Deus, né? Eu poder contar com fulano, contar com fulana, as irmãs uma contar com as outras, no trabalho, né? Companheiras. Vem aqui me ajudar nesse trabalho, eu estou fazendo um trabalho, sei lá, um exemplo, no círculo de oração da congregação, vem aqui me ajudar. Um pediu ajuda para o outro. Companheiros. Fizeram sinal, aqui a Bíblia está dizendo, e fazendo assim, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram. Imagina se eles estão de mal. Eles estão brigados. Fulano não dá certo, não trabalha com ele, não entendo ele é problemático. Vamos chamar o fulano lá para nos ajudar aqui, nós vamos perder os peixes, a rede vai arrebentar, rápido, chama. Não, mas aquele cara é problemático, não, chama ele, não vai vir. Vai botar um empecilho, vai dizer que o barco está afundando, vai dizer que o barco está furado, vai dizer não sei o quê, não vai vir nos ajudar, não vai vir. Não, mas eles sabiam que eram companheiros, vão pedir ajuda, ele vem nos ajudar, vamos gritar, venham rápido, nos ajude, está crescendo a obra aqui, tem muitas almas, venham aqui nos ajudar, vamos fazer essa colheita, não vamos perder peixes. E a Bíblia diz que eles foram. Não é? Como é importante nós termos bom relacionamento com as pessoas na obra de Deus. Diferenças todos nós temos, todos. Ninguém é igual aqui. Até no trabalho eu tenho diferença, eu não sou cópia do pastor Leandro, ele pensa de um jeito, às vezes eu penso do outro, do pastor Argemiro, mas a gente se acerta, quem sabe a gente faz assim, quem sabe faz assado, numa oportunidade a ideia dele é colocada em prática, em outra eu consigo convencer ele, e quando eu preciso eu chamo ele, quando ele precisa ele me chama, e assim com os obreiros, assim é o reino de Deus. Vem me ajudar, e tem um departamento X lá, né? Vamos supor aqui uma congregação, está crescendo os adolescentes, e aí liga para o irmão Jack, né, que é o coordenador, Jack, vem aqui, faça um trabalho com os adolescentes, é a rede que está cheia. Eu falo para o Carlos Elias, os jovens aqui, até na minha congregação se converteram muitos jovens, preciso da tua ajuda, do teu apoio, não vamos perder esses peixes. E aí o Carlos Elias, eu estou contigo, meu barco está à disposição, eu vou aí com uma equipe, é assim o reino de Deus. E eles disseram, vem nos ajudar, fizeram um sinal, que eram companheiros, que estavam juntos, aleluia. Glória a Deus. Não tinha ali interesses particulares, né? Poderia Pedro, né, pensar assim, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue botar tudo isso aqui no barco, vamos ver, não vamos dividir nada com ninguém, e podia perder tudo, né? Imagina se o barco vira ali e os peixes vão tudo embora. Né? As coisas estão boas aqui, vamos compartilhar isso que nós temos, vamos dividir isso que nós temos. Como é bom, né? O reino de Deus é assim, um ajuda o outro, não é? Então ali não houve disputa nenhuma. Então mostra que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Então eles precisaram ali da ajuda dos outros companheiros que estavam no outro barco. E a Bíblia diz no verso 7 aqui, que encheram ambos
os barcos. Então, os 2 barcos ficaram cheios. Que interessante, né? Os 2 barcos. Vejam, começaram, os barcos estavam vazios, né? E acabaram cheios. Quando vê lá no início da lição aqui, os barcos estavam paradinhos ali. Não esqueça da ordem, né? Jesus ensina. Vamos primeiro. Vai ter milagre, Jesus? Vamos pensar aqui. Se nós perguntasse para Jesus, né? Tivesse lá e perguntasse para Jesus tudo o que ia acontecer. Jesus, vai ter milagre hoje? Tem. O que vai ser? Vai ser uma grande pescaria, muitos peixes. Oba, vamos lá. Vamos ganhar dinheiro logo. Para aí, calma aí. Calma aí. Primeiro tem que aprender. Vamos sentar, vamos ouvir. Eu vou ensinar vocês. Depois, quando eu terminar, quando eu acabar a instrução, que eu disser como que tem que ser feito tudo no meu reino, aí vocês vão pegar os peixes. Aí tem milagre. Então vejam, depois segue dizendo, e eu anotei aqui, ó. Então ali os peixes estavam no mar, assim são as almas. Eles só tinham que lançar a rede. E aqui, para que ocorra uma grande pescaria, a rede não pode ter furos e nem estar suja. Tem que estar limpa, né? No começo aqui, até diz que eles estavam ali lavando as redes, né? Então, e quem pesca aí, né, sabe? Né, o Vinícius lá, meu cunhado, é um pescador, né? Sabe, se a rede está furada, o peixe passa por ali, né? Vai embora. Então, a rede não pode estar furada, né? Tinha mais um pescador, o baterista ali, um pescador. Cadê o Luciano? Foi arrebatado? O Luciano também é pescador, eu não pesco nada. Mas eu sei que ali aqueles quadradinhos da rede ali, né? Se está arrebentada ali, o peixe cruza ali, vai embora, não é? Então a rede tem que estar certinha. E às vezes ali arrumar a rede dá trabalho. Emendar, ajeitar, dá trabalho, mas ela tem que estar prontinha para a pescaria. Então nós, quando estamos sentados, aprendendo, no frio, saímos de casa, é nós consertando a rede. Limpando a rede. Porque vai chegar uma hora em que Jesus vai dizer, lança a rede. Lança a rede, Felipe, nesse homem que está na carruagem. Mas eu não sei nada das profecias, eu não sei nada das escrituras, nem sei o que é esse livro do Isaías que ele está lendo, nem sei, nunca ouvi falar nisso. Mas Felipe tinha consertado a rede, tinha tapado todos os furos, tinha limpado a sujeira, entre aspas, aprendido a palavra de Deus. E aí ele pôde, esse peixe não me escapa, e pegou aquele peixe grande ali. Então é assim na vida espiritual. Estou fazendo assim uma comparação no mundo material com a vida espiritual. Quando nós nos capacitamos, quando nós participamos dos cursos, de discipulado, de capacitação de obreiros, vários cursos que são ministrados aqui na igreja. Eu sei que é com sacrifício que os irmãos vêm, que saem dos seus lares, deixam o seu descanso depois de um dia de trabalho, mas vêm aprender a palavra de Deus, é a tua rede que está prontinha, e Jesus conta com a tua rede para ganhar muitas almas para o seu reino. Aleluia! Então, depois no versículo 11, já vamos encerrar, e aqui diz, versículo 11... E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e seguiram Jesus.
Então, aqui, neste episódio, Jesus aqui, ele mostra que a colheita de almas será grande. Então, é um milagre profético de Jesus. Então, Jesus fez um milagre, mas logo em seguida ele diz, olha, vocês agora não vão mais ser pescador de peixe. Eu mostrei para vocês que é possível. Agora, venham e sigam-me. E a Bíblia diz que eles largaram tudo. Aqui eu vi que Jesus fez um teste com os discípulos. Fez um teste. Porque ele podia chegar ali com os barcos vazios e chamar. Mas ele primeiro encheu os barcos. Vamos encher. Vamos ver onde é que o coração deles está. Porque peixe, né? Tu pode vender. Tu pode ganhar um troco. Um dinheirinho. E Jesus primeiro, vamos encher isso aí de peixe. Deixar os 2 barcos cheinhos. E depois eu vou chamar. Eles poderiam dizer, mas Jesus, primeiro vamos vender. Vamos fazer um troco aí para nós ter uma reservinha, né? Podemos precisar de um dinheiro lá na frente. E a Bíblia aqui disseram que eles deixaram tudo. Peixes, barco cheio, rede, deixaram e seguiram a Jesus. E os peixes onde ficaram? Para alguém. Ficaram lá no barco, alguém pegou, alguém vendeu. O importante é agora que eles tinham um novo projeto na vida deles. Pescadores de homens, de pessoas. Vejam, os discípulos aprenderam de Jesus, estavam com Jesus. Fizeram uma grande pescaria. Os peixes estavam ali. Eles podiam olhar para aquela grande quantidade de peixe. Mas os peixes não entraram no coração dele. Aquele sucesso, aquele êxito, não estava aqui neles. O que estava no coração dos discípulos ali era o reino de Deus. Que Deus nos ajude, não é? A sermos assim como os discípulos, a nos desprender das coisas. Às vezes Deus nos prova dessa maneira. Ele provou os discípulos. Eu vou encher o barco de vocês, vou dar prosperidade para vocês, vou dar bênção para vocês. Vamos ver se o meu reino é o primeiro na tua vida ou não. E os discípulos disseram que sim. Senhor, né, o teu reino é prioridade. Os peixes ficam aí, os barcos ficam aí e nós vamos te seguir. Deus abençoe em nome de Jesus.